Boa tarde, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos descansados, todos de mente aberta para aprender. Hoje mais uma aula de geografia, quinta-feira, estamos quase no finalzinho da semana. Acredito que a gente tem uma aula bem tranquila hoje, tá bom? E o nosso assunto de hoje, por incrível que pareça, é um assunto que a gente já viu no primeiro bimestre. Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Uma revisão, tá? De acordo com novas informações também, né? E é bom porque eu vou testar o conhecimento de vocês hoje. Inclusive, também vou passar um trabalho. Então, nosso tema de hoje fala sobre os imigrantes. Nós já trabalhamos esse conteúdo lá no primeiro bimestre. Vocês vão abrir aí na página 19 da disciplina de Geografia, no módulo 2, para que a gente possa acompanhar a leitura desse texto juntos, tá bom? Vocês lembram que a gente trabalhou muito dentro dessa temática? O que é um imigrante, o que é uma imigrante? Lembram desses conceitos? Trabalhamos o que é uma migração também, como é que aconteceu o processo migratório, né? E tem tudo a ver com esse conteúdo que nós vimos nas aulas passadas, certo? Então, pessoal, se vocês observarem na página 19, tem um textinho que diz assim: com o fim do trabalho escravo, né, e a disponibilidade de terras para plantar e morar no Brasil, o que é que aconteceu? As pessoas de todo o mundo vieram para cá porque viram uma oportunidade de trabalhar e ter melhores condições de vida em nosso país. Então, a gente está falando agora do Brasil de modo específico, mas a gente também viu essas coisas lá no primeiro bimestre de um modo mais geral, não foi? Então, os primeiros grupos de imigrantes que chegaram no nosso Brasil, eles foram os portugueses, lá no século XIX, né? Portugueses, italianos, alemães, poloneses e, mais no fim do século, logo no finalzinho do século XIX, em menor quantidade, chegaram quem? Os japoneses, que hoje tomaram conta de tudo, né? E os asiáticos também, certo? Então, vocês têm aí um mapa com o fluxo desses imigrantes. Olha só, o fluxo desses imigrantes para o nosso país. O Brasil é um país muito aberto para que as pessoas de fora venham para cá, né? Diferente de outros países aí, como os Estados Unidos, por exemplo, que tem toda uma burocracia, uma parte burocrática para que se entre lá. Enfim, então os imigrantes que chegaram aqui primeiro, lá no século XIX, eles trabalhavam como? Principalmente nas lavouras de café. Era a principal atividade econômica do século XIX, certo? Então, nessa época, o café ele se destacava como cultivo mais importante. Então, o avanço dessas técnicas agrícolas, que a gente está trabalhando até a agricultura na nossa disciplina de história. Então, com o avanço das técnicas agrícolas, o que é que acontece? Expandiu-se aí ainda mais, né, as regiões produtoras de café e hoje o Brasil está entre um dos maiores produtores e exportadores de café no mundo. Eu nem trouxe aqui a colocação do Brasil como exportador de café, mas vocês podem pesquisar e depois me dizer aqui no WhatsApp, certo? Então, lá na página 20, né, nós temos aqui essas imagens e vamos entender um pouco mais. Então, imigrantes de diversas nacionalidades vieram para cá, como eu já havia dito anteriormente, e eles também, pessoal, contribuíram para compor o quê? A pluralidade étnica e cultural do nosso país, né? A gente sabe que o povo brasileiro ele é formado por, por portugueses, alemães, africanos, indígenas, então tem uma gama aí de etnias que formam a nossa população brasileira, certo? E a cultura do povo brasileiro também foi formada a partir desses povos que migraram para cá. Então, há diversas manifestações artísticas, como a música, a dança, a arquitetura. Lembra que a gente trabalhou, né, nas aulas passadas como os africanos contribuíram, como eles contribuíram para a nossa cultura?
Então, todos esses povos trouxeram alguma contribuição para a nossa cultura, certo? No modo de viver, né? Na cultura deles, na religião, enfim. E que fazem parte dessa inserção dos povos migrantes. Então, ó, tem aí construções com a arquitetura típica de imigrantes europeus no Parque da Aldeia do Imigrante em Nova Petrópolis. Olha que coisa linda. Esse tipo de arquitetura, ó, maravilhosa, não é? Típica de imigrantes europeus. Então, essa casa aqui tem um modelo europeu. E essa é uma das contribuições dos europeus para nós, certo? Temos aí, ó, uma imagem da festa Nossa Senhora, que espera mais de 250 mil pessoas. Nossa Senhora Aquiropita, acho que é isso o nome. Depois eu vou pesquisar. Então, essa festa, que está ilustrada aqui, ó, tá vendo? Acompanha aí. É uma das festas mais tradicionais de São Paulo e ela acontece todos os anos durante o mês inteiro, certo? Acontece lá no bairro da Bela Vista, que é mais conhecido como o bairro da Bexiga, e ela é a festa de Nossa Senhora da Achiropita, acho que é a Achiropita, né? Organizada pelos imigrantes italianos desde 1908, pouco depois de terem chegado ao Brasil para trabalhar nas fazendas de café. Olha que coisa interessante. Então, a história que perdura, né, e que essa manifestação italiana ela acontece todos os anos para reavivar a história deles aqui no Brasil. Então, atualmente, o Brasil continua recebendo imigrantes, certo? E mais recentemente, ela vem recebendo refugiados de outras partes do mundo, né? E vocês sabem a diferença entre imigrantes e refugiados? Olha que coisa interessante. Qual será a diferença entre imigrantes e refugiados? Os imigrantes, o que é que acontece? Eles costumam sair dos países por vontade própria, né? Sem nenhuma motivação assim forçada, vamos dizer assim, em busca de melhores condições de vida, de emprego, de trabalho, né? Enfim, já os refugiados, eles são motivados a sair do seu local de origem por causa de desastres naturais, crises políticas, que a gente vê muito aí na televisão, guerras ou perseguições por motivos diversos, que a gente não conhece. Então, existe aí a grande diferença entre imigrar, né, dos imigrantes e os refugiados, tá certo? Inclusive, quando eu digo que a gente trabalha no trimestre de um modo geral, a gente trabalhou de um modo geral mesmo, porque essas condições a gente colocou nos imigrantes também, lembram? Mas existe aí uma diferença entre os imigrantes e os refugiados, né? Porque os imigrantes, eles vêm para o país em busca de melhores condições de vida, de emprego, ou aqueles que têm dinheiro mesmo de se fixar no país, de conhecer o país, de trazer alguma atividade econômica nova para cá. E os refugiados não, né? Eles são levados a vir para cá, a sair do seu local de origem, por alguma coisa que aconteceu no país deles, né? Guerra, desastres naturais, crises políticas, como eu já citei, e entre outros fatores. E aí, ó, na página 20, a gente tem uma coisa que nós discutimos muito nas nossas aulas, que foi a diferença entre migração, imigrante e imigrante. Então, o processo migratório é um movimento populacional de pessoas que vão de um lugar para outro, geralmente em busca de melhores condições de vida. Então, isso é migração. E o que é um emigrante, com a letra E? É uma pessoa que sai de um país e vai para outro. Por exemplo, eu moro no Brasil e vou morar no Peru, ou vou viajar para o Peru. E o imigrante, com a letra I, é a pessoa que chega a um novo país. Então, por exemplo, eu sou uma imigrante do Brasil, né? Eu vou emigrar para o Peru. Lá no Peru eu sou uma imigrante, porque eu estou chegando a um novo país, ok? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!